Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Reflexos em Tu. Hoje vamos abordar o tema aceitação. Se você não é inscrito no canal, inscreve aqui, curta, comente, compartilhe, envie esse vídeo para alguém, chame mais uma pessoa para adentrar ao mundo do autoconhecimento com saberes sistêmicos. Pois bem, hoje vamos falar sobre aceitação. Quando adentramos o caminho do autoconhecimento, o mundo das terapias, o mundo de olhar para dentro, muitas vezes, não são raras as vezes, que não aceitamos quem somos, a vida que temos, ou o caminho que estamos percorrendo ou que percorreu até chegar neste momento de vida ou nesta aceitação. Como um exemplo da minha própria caminhada, jornada no mundo do autoconhecimento, foi muito difícil eu aceitar muitas coisas, mas principalmente aceitar as minhas qualidades, aceitar os meus dons, os meus talentos. E talvez esse vídeo hoje chegue para alguém que também tenha essa dificuldade de aceitar o seu talento, aceitar as suas qualidades. Por muitas vezes, destoamos de quem somos para ser aceitos pelo outro, pela sociedade, pela família. E esquecemos de olhar verdadeiramente para quem somos e nos aceitar com tudo de bom e ruim que somos compostos. Nós somos luz e sombra, somos dualidade neste universo, neste mundo. E a aceitação é uma chave que muda quando a gente acessa. É simples falar sobre aceitação, mas é muito difícil viver a aceitação. Aceitação dos fatos bons e também dos fatos ruins. Como comecei a falar sobre a aceitação das suas qualidades, aceitação do seu talento. Para muitas pessoas isso é muito óbvio. É muito óbvio você aceitar as suas qualidades, os seus talentos, mas não é. Não é para todo mundo assim. E esse vídeo é para quem não se sente assim. Aceita e tem essa dificuldade, porque lá no fundo, sabe qual é a raiz de dor que você tem por trás dessa não aceitação de si mesmo e dos seus talentos, das suas habilidades? Um complexo de inferioridade. Você não se sente merecedora da aceitação de quem você é. E muitas vezes você vai brigando com isso. Num trabalho, numa relação, na vida. Aí você não se aceita, não aceita o outro, não aceita as situações, não aceita a vida. É profundo isso. Parece um tema muito simples, mas ele não é. Mas quando você adentra a essa consciência de aceitar as coisas como são, aceitar você como é, não que a gente não precise melhorar, não que a gente não precise mudar, não é isso. Mas tudo aquilo que a gente resiste, persiste. E quando a gente muda essa chave, acessa essa chavinha da aceitação, as coisas começam a fluir mais e melhor. Foi assim para mim. E é assim com muita gente que fala sobre o autoconhecimento e quando acessamos um outro lugar também assim do autoconhecimento que é junto, né, que é a espiritualidade também, quando você aceita essa parte espiritual sua, a gente é um tripé, corpo, mente e espírito.
e permeamos por isso o tempo todo. E o autoconhecimento, ele vai em todas as esferas, né? Você conhecer o seu corpo, você conhecer a sua mente, você conhecer o seu espírito. E para tudo isso, requer aceitar quem se é para haver uma transformação. O símbolo do autoconhecimento e da transformação, sempre buscando a natureza como essa junção, né, de conhecimento. A gente usa muito a borboleta como um símbolo de transformação, porque para virar borboleta, ela tem que aceitar o processo do casulo. Então, ela é uma lagarta, vem rastejando, tem a sua função, essa foi a sua versão anterior. Mas para ela ser uma borboleta, ela tem que aceitar passar pelo processo de transformação. E o processo de transformação da lagarta para borboleta não é fácil. É um processo que ela fica dentro de um casulo escuro, se transformando. E isso é aceitar. A aceitação é a partir do momento que você fala, ok, é o que temos, é assim. Mas o que que eu posso fazer para mudar, apesar de ser assim? E se nada mudar, eu ainda escolho aceitar? E aqui a gente fala de aceitação do processo de transformação. Não levem a aceitação para relações tóxicas, aceitação para coisas que te diminuem, não é esse o enredo aqui, né, dessa conversa sobre a aceitação. Mas é se aceitar, sabe? Muitas coisas começaram a mudar na minha vida a partir do momento que eu aceitei elas como elas eram. E até hoje eu trabalho isso. Aceita. Se ficar resistindo muito, vai persistir. Porque tudo aquilo que a gente resiste persiste. Tanto o que é bom, tanto o que é ruim. E às vezes você quer mudar uma situação, você quer mudar algo em si, mas enquanto você não aceita como é, parece que não há luz, não há portas, você não vê caminho. Mas por quê? Ainda está resistindo. E uma outra analogia, pegando a natureza, é que a água, ela não resiste, ela contorna os obstáculos para chegar aonde ela precisa chegar. Então, essa é a parte da aceitação. Sabe quando você não consegue mudar mais aquilo, mas você consegue contornar aquilo? E principalmente essa aceitação interna. Porque o externo pode não mudar nada. Mas a partir do momento que você muda a sua mentalidade, o seu pensamento a respeito daquilo, daquela situação, daquela pessoa, as coisas mudam. As coisas mudam. É bem recente esse exemplo, vou dizer que estava num ambiente e que para mim era muito nocivo, mas foi de grande aprendizado, porque ali trabalhei resiliência, ali eu comecei a trabalhar aceitação. Então, se eu falo aqui hoje desse vídeo sobre aceitação, é porque tive uma jornada anterior para chegar aqui e poder falar. A gente só pode falar do que a gente tem ciência, né? Assim, o processo do autoconhecimento, ele é único, é incomparável. Cada um vai passar, se permitir a isso. Tem pessoas que buscam uma, duas, três, N ferramentas. Mas ele é único e transferível, mas a gente pode compartilhar, né, essas vivências e as experiências que fazem com que as pessoas não precisem cometer os mesmos erros, digamos assim.
E esse processo da aceitação, ele leva muito a esse caminho de sabedoria, porque é um caminho diferente de ser inteligente. O caminho da inteligência é você resistir, né, persistir, não posso fazer diferente. O caminho da sabedoria é o caminho da aceitação. Então, quando você aceita, tem até aquela frase, né? Aceita que dói menos. É, é isso, sabe? Quando você começa a aceitar as coisas como elas são, dói um pouco menos. Não é que não doa, mas você consegue sair mais transformado e menos esfarrapado, sabe? Estrupiado dessas situações. E voltando na questão de aceitar os seus talentos, para quem tem internamente esse complexo de inferioridade, essa sensação de incapacidade, de não ser boa o suficiente, aceitar isso e transformar isso é o que vai mudar muitas coisas na sua vida. Desde um trabalho que você não gosta, de uma profissão que você não se vê mais atuando, fazendo, até um relacionamento que você não se vê mais vivendo. E de tudo isso a gente está falando de um contexto externo. Mas quando você começa a aceitar-se internamente, essas coisas externas também mudam. Aí é que está a chave sobre a aceitação. E quando você aceita como as coisas são, parece mágica. A vida dá um jeito de mudar. Porque você parou de resistir contra a lição, contra o aprendizado que aquela situação, pessoa ou a sua vivência diante daquilo estava te fazendo perceber, mas que você ainda estava lutando contra esse aprendizado. Então, a aceitação nada mais é do que ter sabedoria diante da vida, que não é fácil. Não é fácil. Esse vídeo é um vídeo assim de muita alma aqui dita, sabe? É uma coisa que vai além do físico mesmo, porque só quando eu aceitei algumas situações na minha vida, situações de injustiça, situações em que eu me sentia rejeitada, situações em que eu não não me sentia aceita, foi quando eu comecei a viver coisas transformadoras. Foi a partir da aceitação. Talvez você hoje viva momentos difíceis, porque nessa vida a gente vive muitas dualidades, o bom, o ruim, o amargo e o doce, e o legal e o não tão bom assim, as nossas sombras e a nossa luz, a nossa inteligência e a nossa não tanta expertise para algumas coisas, mas tudo faz parte do processo. Mas que processo é esse, né? Muitas vezes as pessoas ficam até com raiva de quem está na área do desenvolvimento humano, do autoconhecimento, das terapias, falar de processo. Mas não é só uma questão de processo no ser humano que é vir tornar a ser, né? Ou deixar de ser quem já foi um dia porque aquilo não combina mais com você. Mas tudo na vida passa por um processo, não só essa questão do processo emocional, intelectual, do ser humano de vir a ser, nas coisas físicas, nas empresas, tudo passa por um processo. E todo processo tem a sua aceitação, a sua validação, mas não essa aceitação do outro. Esse vídeo não é uma aceitação para você, não é uma fala de aceitação a respeito do outro, mas uma aceitação de você para com você, para essa versão sua hoje. Aceitar a sua versão anterior, que você não tinha consciência, não tinha sabedoria, não tinha todas as vivências e experiências.
para poder transformar. Mas a partir de hoje, desse momento, que você toma essa consciência dessa aceitação interna e sabe para onde quer ir, as coisas fluem mais. Acredite, quando você aceita não resistir ao que a vida, o universo, as pessoas trazem como aprendizados para você, a vida muda. Até quando, aqui entrando numa conotação espiritual, não religiosa, mas espiritual mesmo, quando as pessoas falam assim, quando você aceita Jesus, sua vida muda, é sobre isso, sabe? É transcendência, quando você se aceita, aceita as situações e fala, ok, o que eu posso fazer disso? É fazer do limão uma limonada? A aceitação é isso, sabe? Como que eu posso fazer desse limão uma limonada, ainda colocar um açúcar e ficar good, ficar bom, sabe? Então, esse vídeo hoje é isso. É curtinho, mais profundo, porque muitas vezes as coisas não mudam na nossa vida porque a gente não aceita. A gente não aceita perder, a gente não aceita ser contrariado, a gente não aceita ser rebaixado, às vezes a gente não aceita ser exaltado, às vezes a gente não se aceita. Não olha no espelho, não se aceita, não aceita com a cor dos olhos, com o cabelo, cor da pele, o jeito que é, sabe? E aí a gente vai ter que fazer um adendo entrando na conotação da aceitação dos pais, né? Entrando na filosofia sistêmica. Às vezes tantas pessoas não aceitam o seu sangue e fica relutando contra isso uma vida inteira. Que tal reconhecer em si e se aceitar? Hoje a reflexão é sobre isso. Se aceita. Aceita tudo o que é, até o que você não gosta em você. Mas para mudar, você precisa aceitar. Aceitar que existe, aceitar que é, aceitar que tá aí, para depois mudar. Porque, como eu disse, tudo aquilo que resiste, persiste. E se eu não reconheço, não tem como eu aceitar. E sem aceitar, não tem como mudar. Então é isso. O recadinho hoje é um pouco mais curto, mais profundo. Porque não é tão simples e fácil. Eu só acredito que assim como eu consegui aceitar e mudar muitas coisas, viver muitas coisas a partir do momento que eu aceitei que eu não podia bater de frente mais com aquilo, e nem mesmo com a minha versão, as coisas mudaram. E hoje eu consigo reconhecer que eu posso aceitar os talentos que eu tenho, posso aceitar vir aqui compartilhar com vocês. É sobre isso. Se aceita. Começa a trabalhar essa aceitação. Porque quando a gente se aceita, tudo se encaixa. Tudo torna-se mais leve. Você para de lutar consigo mesmo. E, consequentemente, o externo reflete o interno. Então, essas coisas começam a ficar mais fáceis, porque internamente está mais fácil lidar com você mesmo. Não é mesmo? Essa é a mensagem. Se você gostou, curte, compartilha, indique para alguém que precisa olhar para essa versão aceita. Aceita que dói menos. Aceita que precisa transformar-se. E pare de resistir. Quanto mais você resistir a aceitar essas coisas que precisam ter um lugarzinho aí para ser reformuladas,
a vida fica pesada. E borboleta só voa porque é leve. É sobre isso. Até o próximo vídeo.